Sobre o assunto de hoje, de cara eu já quero indicar pra vocês uma série que tá na segunda temporada na Netflix, Machos Alfa. Eu tinha achado a primeira temporada, divertidinha, legal, mas a segunda temporada tá muito melhor. Eu acho que eles conseguiram acertar o tom. E ao contrário do que o título pode sugerir, não é uma exaltação dos machos alfa, mas uma crítica. E o que eu acho que melhorou muito nessa segunda temporada é que a série levanta as boas bandeiras contra o machismo, como deve ser, mas também ironiza os exageros dos movimentos. Mostra de um jeito muito divertido esse momento de transição pelo qual a sociedade está passando e como o feminismo, sim, gente, precisa que os homens se tornem nossos aliados. Os 4 protagonistas vão parar num curso de desconstrução da masculinidade e a trama rola em torno das questões que vão se colocando na vida deles, as dúvidas, a dificuldade de entender e pôr em prática um comportamento para uma sociedade mais igualitária. Eu vou dar um spoiler para vocês entenderem do que eu tô falando. Um dos personagens, o Raúl, é espanhol a série, é o estereótipo machista, chucro, que trai a mulher, mas quando ela propõe que eles tenham um relacionamento aberto, ele pira. O mesmo Raúl, depois do curso, continua fazendo comentários machistas, as conversas com os amigos são certamente muito parecidas com a da maioria dos grupos de homens, com a diferença de que agora há muitos questionamentos sobre o que eles pensam, sobre o que eles falam e como eles agem. O mesmo Raúl fica muito incomodado ao ver o sócio dele, um homem gay, dar um tapinho na bunda da hostess que trabalha no restaurante deles. Ele questiona o terapeuta que comanda o grupo se o fato do sócio ser gay autoriza que ele toque uma mulher naquelas condições. Por favor, comentem aqui o que vocês acham que foi a resposta dada pelo especialista e o que vocês acham. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo aqui ao meu cantinho. Aproveita para se inscrever no canal, deixar aí seu like se você gostar do vídeo. E você que é meu parceiro de toda semana, seja bem-vindo, vamos embora para esse papo. Antônio, vinheta. A gente está no século XXI, mas às vezes eu me sinto lá na década de 1950. Quero voltar num assunto que eu queria ter tratado na semana passada, mas que por uma questão de saúde eu acabei não gravando. Eu não sei se vocês viram, mas circulou um vídeo em que a deputada estadual do Maranhão, Mical Damasceno, do PSD, defende que a mulher deve submissão ao marido e que o homem é o cabeça da família. Isso aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado, enquanto ela defendia um projeto, um requerimento que era da sua autoria, para a realização de uma sessão solene em 15 de maio em alusão ao Dia da Família, mas só com a presença de homens, de machos. Ela queria exaltar os machos, ela queria homenagear os machos, inclusive no mês das mães. Não que eu ache, enfim, essas coisas de datas importantes, mas não deixa de ser curioso, não é mesmo? Por razões óbvias, a gente sabe que para ela a família tem pai, mãe, filho, cachorro, periquito, papagaio. Aquela família que nem no IBGE é maioria no Brasil. Para vocês terem uma ideia, essa composição familiar predominante de casal com filhos diminuiu de 57% para 42%. A proporção de casais sem filhos dobrou. Mulheres que criam filhos sozinhas são quase 17%. O IBGE considera uma família mesmo alguém que mora sozinho, ou avós que criam os netos. E mais importante esclarecer, cerca de metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, o discurso do macho provedor não é só preconceituoso, como não retrata a nossa realidade, a realidade brasileira. Mas a importância e a valorização de ter um filho homem, de ter um filho macho, são exaltadas sempre. Isso também aconteceu recentemente quando o vencedor do Big Brother disse que queria ensinar o filho a ser macho, disse mais, que não venha mulher, que venha homem. Ele falou isso. Eu sempre me pergunto o que é criar um filho macho. Porque se for um cidadão honesto, responsável, íntegro, confiável, essas são todas características que podem ser esperadas
de uma mulher. Sabia disso? Veja, as mulheres são maioria em todas as regiões do Brasil. Somos 6 milhões a mais no país, segundo o IBGE. Nós estamos em maior número nas universidades. Como eu disse, metade das famílias brasileiras é chefiada por uma mulher. Mas ao responder sobre filhos, o vencedor do BBB 24 disse que tomara que não venha mulher, que venha homem. O Davi disse querer ensinar o guri a ser macho. A gente se rasga em debates sobre a desconstrução do machismo. E aí vem o participante de um reality nos esfregar na cara o Brasil que é mais Brasil, onde as discussões e os efeitos esperados dessas discussões acabam ficando confinados dentro dos muros das universidades, nas páginas dos jornais, nos vídeos no YouTube e nas redes feministas. Eu vejo que essas discussões são incapazes de entrar na casa da maioria dos brasileiros, como mostra esse programa, que é um programa muito popular de TV. O sonho do filho macho é da mesma natureza do discurso do deputado federal Nicolas Ferreira, que domingo passado disse no alto de um trio elétrico que o país precisa de homens com testosterona. Homens com testosterona como o Jair Bolsonaro e Silas Malafaia. Gente, isso aconteceu a uma quadra de onde eu moro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Fui obrigada a ouvir essas insanidades dentro da minha própria casa, domingo de manhã, e ao vivo, e não tive escolha. O que o deputado Nicolas Ferreira, deputado do Maranhão, e o vencedor do BBB fazem é reforçar o que o Bolsonaro disse sobre ter dado uma fraquejada ao ter uma filha depois de 4 homens. Quem é que não se lembra disso? Essas declarações, ainda mais vindas de políticos, têm um objetivo específico, que é falar diretamente para um público conservador e que pensa exatamente do mesmo jeito. A maioria das pessoas precisa de educação, precisa de orientação, para que essas construções sobre os papéis de homens e mulheres sejam reorganizadas. Eu não vejo problema em preferir menino ou menina por esse ou aquele gênero, apesar de que essa declaração que o Davi deu mostrou uma visível ojeriza pela possibilidade de criar uma mulher. Eu juro que eu prefiro acreditar que ele só tenha se manifestado com esse horror, porque as meninas ainda são frequentemente encaixotadas em estereótipos que limitam as suas escolhas e que moldam as suas percepções de si mesmas e das capacidades que elas têm. As meninas são vistas como coadjuvantes dentro das famílias e como cidadãs de segunda categoria pela sociedade. Ainda é assim. Ter um filho homem, desejar criar um homem é legítimo. Mas o que significa ser macho em pleno século XXI? Terceira década do século XXI. Porque olha, apesar de eu ser muito otimista em relação aos avanços na desigualdade de gênero, esse tipo de fala parece apontar para características que reforçam a ideia de que o macho é o indivíduo dominante numa hierarquia social. Na maioria das culturas, os homens são frequentemente visto como aqueles que carregam o sobrenome da família ou como os futuros provedores, o que pode acabar levando a uma preferência por filhos homens. A preferência por um filho homem está sempre ligada às expectativas de que ele desempenhe certos papéis ou comportamentos que tradicionalmente sempre foram associados ao gênero masculino, como ser assertivo, forte, dominante, protetor, provedor, em qualquer ambiente, no ambiente social, profissional, nos encontros românticos e hétero, claro. Ninguém que diz que quer criar um macho pensa na possibilidade de que ele possa ser gay. Você já pensou nisso? Pois é. Esse tipo de preconceito contribui para um ambiente em que as mulheres, as meninas, se sintam muito menos valorizadas ou apoiadas, tanto dentro de uma família, quanto na sociedade em geral. Sabe, criar essas expectativas muito específicas, baseadas no gênero de uma criança, pode também limitar sua expressão pessoal e as suas escolhas de vida. Isso não vale apenas para as mulheres, mas vale também para os homens. Porque os homens ficam querendo se encaixar nessas caixinhas, se encaixar nas caixinhas não, né? Porque os homens ficam querendo caber nessas caixinhas que separam para eles. Eu entendo mesmo que nem todo mundo tá inserido no debate, que muitas vezes o debate pode ser chato, pode ser até opressor. Os homens não falam sobre esses assuntos na mesma proporção que as mulheres. A gente fala sobre isso o tempo todo. A gente fala sobre essas mudanças que estão em curso. Então, a minha sugestão da série Macho Alfa é para construir essa ponte
Eu acho que pode ser, eu acho que pode despertar em você, ou em algum amigo muito machista, você pode mandar pra ele, pode despertar as mudanças que já estão acontecendo na sociedade. E eu juro pra você, a série é muito engraçada, especialmente a segunda temporada. Vai por mim.